Estima-se que 99% dos fenômenos anômalos que temos notícia, relacionados a objetos voadores não identificados, podem ser considerados falsos ou produzidos pela inteligência humana. Isso corresponde à maioria esmagadora dos casos, mas não todos. Por isso, a pressão para que se desclassifique os documentos que tratam dessas ocorrências está aumentando cada vez mais, inclusive ganhando força das autoridades governamentais, na esperança de que a verdade seja finalmente revelada para o grande público. No meio de tudo isso, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard chegou a uma conclusão surpreendente que pode mudar para sempre os rumos da nossa história, afirmando que os alienígenas podem não ser aquilo que imaginávamos. Ficou curioso? Então fique conosco, porque iremos te explicar tudo o que está acontecendo. Recentemente, o advogado Daniel Sheeran, conhecido por representar denunciantes da causa OVNI, falou em um podcast sobre o plano do governo americano para revelar segredos classificados ao público até o dia 18 de outubro de 2024. Ele, que já é defensor deste tipo de divulgação há vários anos, lembrou que não se trata de uma simples decisão boazinha, mas do cumprimento de uma lei recém-aprovada. Esse documento ficou conhecido como Lei de Divulgação de OVNIs ou de UAPs. A versão original tinha cerca de 64 páginas, mas foram reduzidas em 24 por um grupo de senadores, focando nos elementos que permitem que o prazo seja cumprido. O texto final foi aprovado pela Câmara e assinado pelo presidente Biden, o que garante que se trata de algo oficial. Segundo Daniel, a lei determina que os 6 serviços militares dos Estados Unidos, as 18 agências de inteligência, incluindo a CIA, e as 32 agências do Departamento de Defesa do país estão obrigadas a reunir as informações que tiverem, especialmente relativas aos OVNIs, para digitalizar e tornar público dentro de prazo previsto. A lei abrange dados com mais de 25 anos que foram previamente classificados, o que inclui ocorrências renomadas, como o incidente de Roswell e as luzes de Fênix. Isso colocaria o governo americano em uma sinuca de bico, pois não seria mais possível classificar uma informação sem admitir que os fenômenos extraterrestres realmente existem. Mas nem todos estão tão otimistas quanto o advogado. Acontece que a condensação feita pelos senadores abriu várias brechas para as instituições. Uma das maiores críticas é que o Pentágono e as agências de inteligência poderão decidir quais informações serão reveladas e quais serão mantidas em segredo. Além disso, a Ordem Executiva 13526, colocada em vigor em 2009 pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirma que todo material classificado com mais de 25 anos deveria estar sujeito à desclassificação automática, sendo publicada no acervo da Administração Nacional de Arquivos e Registros, o que já deveria ter sido feito com estes casos em questão. Mesmo assim, não podemos negar que este documento é um grande passo e abre espaço para outras iniciativas, como é o caso da proposta criada pelo deputado Tim Burchett, do estado do Tennessee. Ao ver o que foi feito com a emenda, o político sentiu que o povo americano estava sendo traído e enviou uma nova proposta requerendo que todos os arquivos fossem desclassificados, sem exceção. Esse projeto também solicita que o presidente faça um relatório trimestral sobre a desclassificação dos registros de OVNIs para ser analisado pela Câmara. E eu nem preciso dizer como esse novo plano está sendo recebido pelo público, não? O deputado foi motivado pelas denúncias feitas pelos ex-agentes das Forças Especiais, incluindo David Grush, o nome mais conhecido entre eles. Depois que o assunto foi tratado abertamente, várias instituições, como o Pentágono, o Departamento de Defesa e o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, se pronunciaram para se defender, afirmando que não trabalhavam com nenhum tipo de tecnologia não humana. Mesmo assim, esses e outros departamentos continuam sendo financiados com milhões ou bilhões de dólares todos os anos. Se de fato não existe nada, por que todo esse dinheiro está sendo gasto? Esse é o questionamento do deputado Tim Burchett. O projeto proposto por ele deve ser aprovado na comissão que trata do assunto antes de ser levado ao plenário da Câmara. Isso poderá ser voltado para todos os membros. Se for aprovado, ele será enviado para o Senado e depois para o presidente, onde finalmente
pode se tornar uma lei, o que é provável que aconteça. Mas até lá pode ser que estejamos enxergando esses fenômenos de uma outra forma. Pelo menos é isso que propõe uma equipe de cientistas de Harvard. Os pesquisadores Tim Lomas, Brendan Case e Michael Paul Masters disseram em seu artigo que existem basicamente duas formas de interpretar os fenômenos anômalos não identificados. A primeira é considerar que se trata de algo humano, convencional, como um drone, um balão meteorológico. Outra possibilidade é acreditar que estamos sendo visitados por uma outra espécie, uma civilização inteligente, mas não humana, que já domina a tecnologia para promover viagens pelo espaço. Mas, segundo eles, nós estamos ignorando um fator muito importante nessas considerações. Talvez esses incidentes não sejam produzidos por uma espécie extraterrestre, mas intraterrestre, ou melhor, criptoterrestre, que é o termo usado pelos cientistas. Mas, André, o que é que isso significa? Os estudiosos afirmam que nós passamos muito tempo focados em tentar encontrar uma civilização que está vindo de fora para nos visitar, mas esquecemos de considerar que podemos estar compartilhando o mesmo espaço com estes seres, que podem estar escondidos em lugares não habitados do nosso planeta, como o subsolo, o fundo dos oceanos, ou nos arredores, como na face oculta da Lua ou até mesmo em Marte. Esses pesquisadores estão partindo do fato de que a maior parte da Terra e do nosso sistema solar ainda é desconhecido por nós. Por mais que possamos nos considerar avançados e inteligentes, ainda não fomos sequer capazes de investigar a vastidão dos oceanos, que estão bem aqui, debaixo dos nossos pés, fazendo com que cerca de 80% deles ainda sejam um grande mistério para nós. Então, por mais que essa hipótese pareça improvável, ela precisa ser considerada. E é por isso que muitos leitores desta publicação estão considerando que ela seja pelo menos concebível. Vamos analisar alguns exemplos citados pelos autores, apenas para deixar as coisas mais possíveis. Uma das primeiras regiões candidatas a ser o abrigo destes seres é uma área que está sendo chamada de Triângulo do Alasca. Esse trecho está sendo considerado pelos pesquisadores como um ponto quente, um hotspot, uma faixa propícia onde são observados vários fenômenos anômalos que ainda não puderam ser explicados. O Triângulo do Alasca já presenciou mais de 20 mil desaparecimentos misteriosos desde a década de 1970. Um número que talvez seja superior ao famigerado e conhecido Triângulo das Bermudas. É claro que podemos argumentar que esse tipo de situação pode ser explicado pelo clima inóspito, que pode ser traiçoeiro até com os habitantes mais experientes da região. Mas mesmo esses casos extremos deixam algum tipo de rastro, o que nem sempre acontece por lá. Sem contar que este é um local bastante propício para o avistamento de OVNIs. Os autores também chamam a atenção para algumas descobertas arqueológicas recentes que podem ampliar o atual conhecimento que temos sobre a humanidade. Eles citam como exemplo a enorme estrutura de pedra que foi encontrada na costa de Yonoguni-jima, no Japão, e que está sendo chamado de Atlântida Nipônica. O sítio arqueológico é composto por várias construções que formam uma espécie de cidade, que possui até mesmo os restos de uma pirâmide que tem cerca de 5.000 anos. Ainda está muito cedo para afirmar algo, mas talvez estejamos diante de algo que poderá revolucionar nossa história e apontar que nosso planeta já foi ou ainda é habitado por seres parecidos conosco, uma espécie de antecessor do Homo sapiens. E olha que ainda nem chegamos nas zonas mais profundas dos oceanos, como é o caso da Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Até agora, nós só aparecemos por lá para instaurar marcos e testar equipamentos, mas nenhuma pesquisa concreta pôde ser feita. Então, estamos basicamente, literalmente, no escuro, e não seríamos capazes de enxergar algo mesmo que estivesse bem diante de nós. Também é preciso levar em conta que não somos capazes de visitar a estrutura interna da Terra. É mais provável que o ser humano viaje a Marte antes que consigamos chegar perto do nosso núcleo. Mesmo assim, recentemente se descobriu que pode existir água na zona de transição do manto que fica entre 400 e 600 quilômetros abaixo da crosta. Algo que estava totalmente fora da nossa compreensão. A Lua também representa um grande mistério para nós, especialmente seu lado oculto,
já que ela não possui um movimento de rotação em seu próprio eixo e está sempre com a mesma face voltada para nós. Só recentemente é que estamos produzindo imagens desta outra região, mas ainda não sabemos quase nada sobre ela. Somando tudo isso, não podemos descartar a hipótese de que a Terra ou nossos vizinhos, como a Lua e Marte, já tenham sido lar de humanos antigos, que ainda estão por aqui, em algum outro lugar. Nós só não fomos capazes de identificar ainda. Para completar, existe uma última possibilidade levantada de que essas visitas sejam feitas por nós mesmos, ou melhor, por seres que descendem de nós, mas que agora estão no futuro. Isso explicaria o fato de praticamente todas as representações alienígenas serem baseadas em criaturas humanoides, bem parecidas conosco em vários aspectos. Eu sei que tudo isso parece meio absurdo por agora, mas como dizem os autores, é preciso manter a mente aberta, pois é assim que os avanços são feitos na ciência. Muitas pessoas já foram chamadas de loucas por defenderem que a Terra não era o centro do universo, assim como por acreditar que ela é uma esfera, mesmo que isso tenha levantado um novo embate em pleno século XXI. Quem sabe daqui a alguns anos, meses, estaremos lidando com esse assunto de uma outra forma, com dados que poderão embasar ou refutar essas teorias. E você está ansioso? O que é que você pensa de tudo isso? Comenta aí. Até a próxima.